Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre dois nomes que foram especulados no Cruzeiro, tanto do Arthur Cabral quanto do Thiago Mendes, e será que tivemos alguns avanços em relação a essas notícias, né, do Cruzeiro tendo que possivelmente exercer uma opção de compra desses dois jogadores, que eu quero falar aqui sobre o valor de mercado de cada um desses, que se você pensa, por exemplo, que é um valor dentro da realidade, ou por exemplo, do que era, né, a realidade do Cruzeiro há um tempo atrás, não é, principalmente no caso do Arthur Cabral, que eu vou mostrar aqui para vocês e falar sobre cada uma dessas negociações, sem dúvidas, né? Dois nomes que eu acho sensacional. Se você acompanha aqui o canal com frequência, eu até já tinha falado do Arthur Cabral, ele e do zagueiro Morato, né? Que estão na lista de dispensa, podemos colocar assim, do Benfica para essa temporada, mas não quer dizer que sairiam por um valor barato, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos bem perto aqui de 43 mil inscritos, então está assistindo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Tem aqui dois salvos também para vocês, primeiro é para o Helder Lopes, ele que é lá de Belo Horizonte mesmo, muito obrigado, e o outro é para o Diógenes Paiva, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos, um abraço aí para você. Quer aparecer aqui no próximo também? Deixa aqui embaixo seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve no próximo vídeo. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando primeiramente sobre esse caso envolvendo o Arthur Cabral, né? Vou deixar essa informação aqui, muito obrigado aí o pessoal da Rádio Itatiaia, que trouxe primeiramente essa informação, e o portal Blog da Raposa, ó, tá aqui. O Cruzeiro fez uma consulta para contratar o atacante Arthur Cabral do Benfica, e no entanto, né, pelo que parece, foi apenas isso. O Cruzeiro consultou o staff do jogador, de olho, por exemplo, numa proposta, seja de empréstimo ou em definitivo, mas isso ainda não temos noção, né, de quais são os movimentos que o Cruzeiro vai fazer, mas essa especulação realmente está confirmada, tá? Realmente o Cruzeiro tem interesse no Arthur Cabral e pode ser que o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço, né, realmente façam uma proposta por parte do Cruzeiro nos próximos dias. Vale destacar que o jogador foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros, tá? Então, vou recapitulando aqui para vocês. O Arthur Cabral é aquele mesmo que passou aqui no Brasil, no Ceará, no Palmeiras. Lembro muito, desde o começo eu sempre achava ele um atleta com grande potencial. 26 anos, foi muito bem pelo Ceará em 2018. Se eu não estiver enganado, naquela época o Ceará já estava na primeira divisão, né? Foram aí 55 jogos e 24 gols marcados e foi vendido para o Palmeiras por um valor próximo de 6 milhões e meio de reais. Naquela ocasião ele nem chegou a jogar com muita frequência, foram apenas 5 partidas e 1 gol em 2019 e logo depois já foi emprestado no meio do ano para o Basel da Suíça e aí sim por lá teve um desempenho bem interessante. Primeiro ano já 18 gols em 39 jogos, foi comprado por 6 milhões de euros, basicamente ali 30 milhões de reais na época. Depois, temporada seguinte muito boa pelo Basel, 20 gols em 36 jogos, até a última que foi incrível, né? 31 partidas, 27 gols e foi vendido para a Fiorentina da Itália por um valor bem alto, né? Foi aí na casa de 15 milhões e meio de euros, basicamente, se você for trazer, né, a conversão, 65 milhões de reais. É um valor bem salgado, sem sombra de dúvidas. Na Fiorentina, ele ainda foi bem, principalmente na temporada passada, que ele jogou a temporada inteira, 17 gols em 48 jogos. E assim, com todo respeito ao Benfica e tudo mais, mas eu acho que o passo do Arthur Cabral, ao sair da Fiorentina, não é à toa que ele foi comprado por 15 e foi vendido por 20, né? Então ele se valorizou. Eu acho que o passo seguinte dele deveria ser uma equipe, por exemplo, um Atalanta, ou até mesmo da Itália, a Juventus, ou um clube do próprio futebol italiano, alemão, Inglaterra, enfim. E não voltar, na teoria, para uma outra liga que é pior do que a liga italiana, né? A liga portuguesa é pior. Tudo bem, o Benfica tem o costume de revelar bons atacantes, bons brasileiros, mas nos últimos anos não tem sido muito isso, né? Ele foi pro Benfica, não foi uma temporada horrível, né? 11 gols em 43 jogos, acho até que se ele seguisse como titular, iria ter números melhores, mas eu acho que esse salto da Fiorentina pro Benfica não fez o menor sentido. Tanto que quando eu vi que ele estava no Benfica, no ano passado, eu pensei, nossa, deve ser que ele foi mal na Fiorentina e foi de empréstimo, né? E depois eu fui ver, nossa, mas ele foi comprado mesmo, né? Com um valor altíssimo. Eu acho que foi um passo atrás na carreira ele ter ido pro Benfica e não, por exemplo, ao sair da Fiorentina, ter ido para um time da Inglaterra e tudo mais. Se fosse o movimento do Basel pro Benfica, tudo bem, faria um maior sentido, trocando a Liga da Suíça para a Liga Portuguesa, muito melhor. Mas saindo da Liga Italiana para ir pro Benfica, não é nem a instituição, e sim a Liga, né? Que eu acho que foi um passo atrás. A mesma coisa do Igor Thiago, por exemplo, ele foi pro Brentford, foi bem pelo Brentford da Inglaterra, Clube Bruges, Brentford, foi muito bem na Premier League e volta para o Benfica, para o Porto. Não faz sentido, né? Eu acho que o Arthur Cabral se errou nessa, mas deve ter colocado uma grana boa no bolso, né? 20 milhões de euros. Sem dúvida, foi um atleta que transitou aí bons milhões de reais nesses últimos 2 anos e meio. Né? Nos últimos 3, 4 anos aí foram basicamente um valor total 48 milhões de euros, né? Quase 250 milhões de reais.
Acho um cara muito bom, elevaria muito o patamar do Cruzeiro. Tem até um vídeo que vai sair, se eu não tiver enganado amanhã, que eu falo sobre essa especulação envolvendo o Daverson. E até nesse vídeo eu falo, né, que eu acho que se fosse para chegar um centroavante, eu espero que o Cruzeiro traga um cara com mais nome, com mais peso. E agora as especulações estão deixando muito claro isso. Arthur Cabral, Gabigol, Rony, por exemplo, para centroavante, que o Cruzeiro, se for ao mercado realmente com centroavante, vai para um nome que chegue com status de protagonismo, sem sombra de dúvidas, para o Dineno ser um reserva de luxo nessa posição, que eu gostaria também bastante. Dar uma sequência aqui no vídeo, então recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo, caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui R$290 caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre essa história envolvendo o Thiago Mendes, vou deixar aqui também a informação lá foram vários portais, né? O Globo Esporte trouxe, o André Hernan, o Samuel Venâncio, tá aqui o volante Thiago Mendes do Al Rayyan interessa ao Cruzeiro, agente do atleta é o Paulo Pintobeira, que tem ótima relação, né, com o Alexandre Matos, o interesse é real e a conversa está em andamento e tem chances da negociação avançar. Ele diz que tem uma ótima relação com o futebol árabe, né, o Thiago Mendes está lá no Catar, e isso poderia facilitar na transação. Jogador muito bom também, esse aqui eu nunca nem falei aqui pro Cruzeiro, porque é um nome totalmente fora da realidade um tempo atrás. E assim, eu fiquei surpreso que ele foi lá pro Catar, não tem muito tempo, foi na última temporada, né, menos de 8 meses, 20 partidas, um gol e uma assistência, foi comprado pelo Al Rayyan por um valor próximo de 20 milhões, 22 milhões de reais na conversão e tem contrato até junho de 2025. Então, certamente a equipe vai exigir uma compensação financeira nesse último ano de contrato. O mesmo valor que comprou? Acho que não, mas ali uns 12 milhões, 15 milhões, eu acho que para o Cruzeiro contratar o volante vai ter que desembolsar. Muito bom jogador, fiquei até surpreso quando ele foi para o Catar, porque ele vivia uma fase interessante, né, no Lyon, só recapitulando, ele surge no Goiás, ficou um bom tempo, eu já acompanhava ele desde aquela época, 2013, 2014, foi para o São Paulo então em 2015, e aí por lá também teve um ótimo desempenho, principalmente em 2016, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, deu a metade de 2017 e foi vendido para o Lille da França por basicamente 50 milhões de reais na conversão de hoje. No Lille foi 2 temporadas incríveis, né? 2 temporadas muito boas, foram esses 2 anos por lá. Não sei se ele chegou a ganhar o título francês pelo Lille, mas é um clube que estava crescendo muito naquela época e o Thiago Mendes era um dos pilares, né? E aí ele foi para o Lyon com um valor de 22 milhões de euros na temporada 19-2020, quase basicamente 115 milhões de reais nos dias de hoje, né? Muito bom mesmo. E no Lyon ficou ali basicamente 3 temporadas seguidas sendo titular e no último começou a revezar entre titular e reserva, mas ainda assim era um atleta de 34 jogos no ano e jogava com uma frequência muito alta pelo Lyon até ser vendido pelo Al Rayyan. Se eu não tiver enganado, faltava poucos meses para o fim do contrato e acabou pegando esses 4 milhões e 200 mil euros, melhor do que nada, e aí ele foi lá para o Catar. Certamente chegaria com um dos maiores salários do elenco do Cruzeiro, mas ele varia muito o meio de campo, né, da Raposa. Eu acho que não consigo nem imaginar, nem mensurar o quão bom seria o Thiago Mendes para o Cruzeiro. Hoje, né, depois dessa passagem por vários clubes, pelo Lyon, pelo Lille, até me surpreende ele não ter sido convocado para a seleção, né, não tem nenhuma partida pela seleção brasileira, e se chegasse para o Cruzeiro, cara, é até difícil de acreditar, né. Até trouxe um vídeo aqui esses dias falando que eu espero, né, que vá se chegar a grandes reforços, mas somente quando esses caras foram anunciados, jogarem, que aí vai cair um pouco a ficha, né, porque de um dia para outro, né, literalmente. Início do ano, o Cruzeiro estava com dificuldade de trazer o Shailon e agora, por exemplo, especulando o Rony, Gabigol, Mina, Coelar, agora o Thiago Mendes, enfim, muita coisa. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você concorda, discorda. Vou deixar o link da Betfair para você apostar esse próximo jogo, né, valendo na liderança na Sul-Americana. O link está aqui embaixo e nos vemos numa próxima. Valeu!